Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre medo. O medo, assim como a ansiedade, é um sentimento essencial para as nossas vidas, porque sem o medo a gente colocaria as nossas vidas em risco a todo momento. Então é importante sim a gente sentir medo para a gente conseguir então se proteger de diversas situações. Mas assim como a ansiedade, quando a gente vivencia o medo de uma forma muito exagerada, aonde ela ultrapassa o limite do saudável, aí a gente tem um problema. E a partir daí então, a gente vai ter um sentimento que acaba nos atrapalhando e nos impedindo então de tomarmos boas decisões ou boas atitudes por conta de estarmos então sentindo medo. E o medo também, na grande maioria das vezes, ele nos atrapalha de vivenciarmos algo que a gente gostaria muito, mas que por algum motivo temos medo então de vivenciar essa experiência. Eu posso dar claramente para vocês aqui o exemplo, né, de quando eu resolvi criar o canal, que já fazia muito tempo que eu estava com essa ideia, mas ao mesmo tempo que eu tinha todo esse desejo, toda essa vontade de criar o canal, por trás disso também tinha muito medo. Medo do que as pessoas fossem pensar, medo do que elas fossem dizer, medo de como isso ia repercutir na minha profissão. Então eu fui deixando de lado, fui abandonando um pouco essa ideia, até que chegou um dia que eu pensei, ou eu vou com medo mesmo, pego, me arrisco e me lanço e vou viver a minha vida conforme eu acredito que eu devo viver, ou então eu não vou fazer isso, não vou realizar esse sonho, esse desejo e vou ficar com medo, sempre com medo do que as pessoas vão pensar ou dizer. E eu acredito que dessa mesma maneira como isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, ou já aconteceu contigo essa situação. Então o medo, ele com certeza, quando ele extrapola aí todos os limites, ele acaba muito mais nos prejudicando do que qualquer outra coisa. Então a gente deixa de fazer muitas vezes a nossa vontade por conta do medo. E para poder contextualizar um pouquinho e usar a Bíblia então para falar sobre esse assunto, eu queria trazer para vocês uma escrita de Davi. Davi escreveu a maioria dos cânticos que estão escritos em Salmos, que nada mais é então do que uma coletânea de cânticos de louvores a Deus. Em um desses salmos que Davi escreve, em especial, quero trazer para vocês então a leitura dos Salmos 27. Ele escreveu assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Esse salmo, então, ele vai até o versículo 14, mas eu li para vocês aqui até o versículo 3, só para trazer então um exemplo do que o Davi estava escrevendo nesse salmo, que ele fala então sobre não ter medo, né, e acreditar e confiar em Deus, em todo o seu poder e tudo aquilo que ele pode fazer então pelas nossas vidas, principalmente nesse momento, nessa situação em que a gente se depara com o medo. Eu fico imaginando, porque não tem como saber certinho quando, em que situação, qual a situação específica que Davi escreveu esse salmo, mas eu fico imaginando que não foi numa situação em que ele estava confortável, justamente o contrário. Ele escreve numa situação em que ele se depara com medo, mas que eu imagino, né, na minha imaginação, que ele se deparou com uma situação de medo e ele pensou, não, só um pouquinho. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer se Deus é comigo? E mais do que isso, Davi tinha vários testemunhos que ele poderia dar, né, sobre a sua vida e por tudo que ele já tinha vivenciado, passado, enfim, então a vida de Davi é cheia de testemunho. Então foi a partir desse relacionamento com Deus, dessas experiências que ele já tinha tido com Deus, desses testemunhos que ele poderia dar, né, através da vida dele, que ele pode então ter
plena convicção, plena certeza de que Deus está com ele e que nada adianta então ele ter medo, porque o medo naquela circunstância não ajudaria ele em nada, e sim a confiança em Deus. Então, com esse exemplo de Davi, que tinha aí toda uma vida, né, de fé em Deus, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, e colheu aí muitos frutos, né, desse relacionamento, eu trago para vocês uma pergunta. O que vocês fazem quando o medo vem? Porque o medo é inevitável, não tem como eu dizer pra ti que tu nunca mais vai sentir medo. É óbvio que a gente vai sentir medo, é óbvio que em algum momento a gente vai pensar assim, nossa, o que eu faço? Eu tô me sentindo insegura, eu tô me sentindo perdida, eu tô me sentindo com medo. Então como que eu posso agir diante dessa situação? E aí a pergunta que fica é, como que vocês agem diante de uma situação de medo? Vocês colocam toda a atenção de vocês para aquilo de ruim que acontece no mundo, para as coisas ruins que já aconteceram com vocês, ou sobre as coisas ruins que já aconteceram com pessoas ao redor de vocês, com experiências negativas que essas pessoas tiveram? Ou vocês colocam então a atenção de vocês em todos os testemunhos que vocês podem dar de Deus, do agir de Deus nas suas vidas? Eu acredito que quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais Ele vai se mostrando e vai se revelando e vai agindo nas nossas vidas. Então, às vezes, são pequenos testemunhos que nos fortalecem em situações de medo. Eu, particularmente, prefiro colocar minha atenção quando eu estou numa situação de medo, de angústia ou de insegurança. Eu procuro colocar minha atenção em tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e tudo ainda que Ele vai fazer, porque as obras de Deus são grandes nas nossas vidas. Nesse momento eu também queria profetizar sobre a tua vida, para quem está assistindo esse vídeo e para quem, vocês possam encaminhar esse vídeo e compartilhar esse vídeo. Então, nesse momento eu gostaria de profetizar sobre a sua vida e colocar palavras de incentivo para que vocês possam então se encorajar e lançar fora todo o medo que possa estar acometendo vocês nesse momento. Então eu gostaria de profetizar que todas aquelas pessoas que estão com medo do que pode acontecer no futuro, que elas possam lançar fora toda essa preocupação. As pessoas que estão sentindo medo e não conseguem então denunciar, por exemplo, um relacionamento abusivo, eu profetizo sobre a vida de vocês que estão sentindo medo daquilo que nem aconteceu ainda na vida de vocês, mas que vocês já estão imaginando que possa acontecer. Eu profetizo também sobre a vida das pessoas que têm desejo de ser mãe ou pai, mas que têm medo de como que vão ser, se vão ser pais bons ou ruins. Então eu profetizo na vida de vocês que esse medo caia por terra nesse momento e que vocês assumam a posição de pais, mães maravilhosos que provavelmente vocês serão. Eu queria também profetizar sobre a vida de todas as pessoas que têm medo de perder os seus empregos, principalmente nessa situação atual do nosso país. Eu coloco agora nas mãos de Deus, então, essa tua situação, essa tua preocupação, esse teu medo, essa tua angústia de que as coisas vão piorar a partir dessa epidemia. Então eu coloco nas mãos de Deus essa tua preocupação para que Deus possa vir livrar e abençoar a tua vida e te dar paz, te dar tranquilidade. Existem várias coisas que eu poderia profetizar sobre a tua vida, existem várias situações de medo que podem te acometer, mas nesse momento então eu quero que tu pense algo que te dê muito medo, que te dá o medo, aquele medo que paralisa e que impede de você tomar alguma atitude ou alguma decisão importante que tu precisa tomar para a tua vida. Então nesse momento eu quero que tu pense sobre isso e eu gostaria então de profetizar na tua vida que tudo aquilo que está te atemorizando, te aterrorizando, possa cair por terra nesse momento. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha olhar para ti e que Deus venha te entregar uma tranquilidade e uma paz que excede todo entendimento humano. Que o Senhor possa ser o seu refúgio, a sua fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia e principalmente na hora do medo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar também com as pessoas que vocês entendem que gostariam desse conteúdo
e se inscreva no canal se tu ainda não é um inscrito, porque virão muitos vídeos ainda sobre esse assunto e sobre tantos outros que a gente ainda vai falar por aqui. Muito obrigada e até a próxima!